Agora nós vamos abordar o assunto sobre zona rural e zona urbana. O que é zona urbana? Cidade. O que é zona rural? Campo. Então vamos falar sobre a zona urbana. A zona urbana de um município é onde se encontra a cidade. Nela temos ruas, avenidas, praças, jardins, parques, viadutos e edifícios. As cidades variam muito de tamanho. Podem ser pequenas, com poucas ruas e edificações, ou grandes, com muitas vias e construções. Elas são formadas por um conjunto de bairros, destacando-se o centro, onde é possível encontrar um grande número de lojas, escritórios, edifícios, bancos e cinemas. O centro da cidade, não tem tudo isso? Pronto. Nos bairros residenciais, há maior concentração de casas e apartamentos. É comum também ver pequenos comércios, como padarias, açougues, para atender quem mora na região. Aqui mesmo é um bairro residencial. Nós temos padarias, comércios, açougues, farmácias. Em alguns bairros, há concentrações de indústrias. Já em outros, grande quantidade de estabelecimentos comerciais. Há também bairros mistos, nos quais podemos encontrar residências, comércios e indústrias. Aqui, ó, zona industrial em Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Então é um bairro onde tem muitas indústrias, dá para vocês verem as fumaças ali das indústrias. Um bairro residencial, tem muitas casas, tem estabelecimentos comerciais, que vai servir para quê? Para satisfazer a população que mora nesse bairro. E aqui embaixo temos um centro histórico em Olinda. Então, quando nós falamos de zona urbana, vocês devem lembrar que é a cidade, que é a agitação, que são várias casas, uma perto da outra, vários comércios, várias lojas. Então, isso tudo é a zona urbana, é o que a cidade. Então, isso é a cidade. Agora nós vamos falar sobre o modo de vida na zona urbana. Como é a vida na zona urbana? O modo de vida na zona urbana é bem diferente do modo de vida no campo. A vida de vocês é igual a de uma pessoa que mora no campo? Não, a gente sabe que é diferente. Nas cidades, muitas pessoas moram em prédios e apartamentos ou em casas. A maioria tem acesso aos serviços de fornecimento de luz, água encanada, telefone e gás. A maior parte dos trabalhos é feita em escritórios, repartições públicas, comércios, bancos e outros estabelecimentos. Então, os pais de vocês trabalham em algum lugar desse, ou em escritório, ou em algum estabelecimento público, como prefeitura, no comércio, lá nos mercados, nas lojas, ou então nos bancos. Na cidade, há também várias opções de lazer. O que é que nós fazemos para nos divertir aqui na cidade? Vamos aos cinemas, teatros, clubes, estádios de futebol, praças de esporte, vamos para show, entre outras coisas. No entanto, a vida na grande cidade não é tão fácil quanto parece. Em muitas delas, há problemas graves, como a falta de moradia e de segurança. Então nós sabemos que aqui na cidade tem muitas pessoas que não têm moradia, vivem na rua. E a segurança também. A partir de uma certa hora a gente não pode mais sair, né? De noite, que a gente tem medo. A gente, em qualquer lugar, nós podemos ser assaltados. Então não é tão fácil como parece. E a poluição do ar e das águas. Por quê? Como tem muita gente, as pessoas poluem mais. Os serviços públicos são precários, como saneamento básico. A maioria dos lugares não passa, né? Coleta de lixo. Como os hospitais, é lotado. Por quê? Porque tem muita gente, então eles não conseguem arcar com aquela quantidade de pessoas. E a escassez de recursos para atender os direitos e as necessidades da população. Outro problema grave relativo à falta de moradia nos centros urbanos são as favelas. Nesses locais, em geral, as pessoas não têm conforto. As casas, muitas vezes, não têm água encanada, nem fornecimento de luz, e quase sempre são construídas com materiais pouco resistentes, em terrenos ocupados. Isto é, que permanecem a outras pessoas ou ao governo.
Então, as favelas, as pessoas fazem casa de quê? De madeira, de papelão, botam uns plásticos lá. Então, não é feita da maneira correta. As pessoas também não vai ter fornecimento de água e nem de luz. Por quê? Se eles invadiram aquilo ali, como é que eles vão pagar por alguma coisa que eles invadiram ali, né? Eles não vão se importar com luz e água. E a maioria das pessoas que moram na favela, né? Eles invadiram um terreno que era de outra pessoa. Ou então até um terreno que era do governo. Que era para fazer alguma obra do governo. Então as pessoas não têm moradia. Foram lá e invadiram esses lugares. E agora tomam conta dele. Aqui, ó. Os estádios de futebol são opções de lazer em algumas cidades no Brasil. Quem já foi no estádio de futebol sabe que é divertido, é uma opção de lazer. E aqui tem uma favela, lá em Salvador, na Bahia. Então tá vendo lá a parte dos prédios, tudo bonitinho. E a parte do povo da favela lá, que é as casas uma em cima da outra, um monte de fio e essa confusão aí. Como é o trabalho na zona urbana? Na zona urbana, as pessoas costumam trabalhar na indústria ou no setor de serviço. Isto é, no comércio, em hospitais, em escolas, bancos, onde os pais de vocês trabalham. O comércio oferece vários tipos de trabalho, como balconista, vendedor, gerente, empacotador, encarregado de limpeza, telefonista, entre outros. Há também diferentes tipos de empresas que prestam serviços. Por exemplo, hospitais, restaurantes, hotéis, comércios, consultórios médicos, editoras, jornais, rede de televisão, companhias de meios de transporte. As pessoas que trabalham por conta própria, não tem várias pessoas que trabalham por conta própria, trabalha quando quer, trabalha para ela mesma, ela é seu patrão, são chamados de profissionais liberais, como os advogados, os dentistas. Então, esses são profissionais liberais. As indústrias costumam empregar um grande número de pessoas. As indústrias grandes como o quê? Vitarella, Coca-Cola. Então, empregam um grande número de pessoas. Os serviços públicos, voltados à administração de um lugar e ao bem-estar da população, são mantidos pelo governo e oferecem boas oportunidades de trabalho. Então, os serviços públicos são as pessoas que trabalham nos órgãos públicos, como correio, escolas públicas, hospitais. Então, o dinheiro que eles recebem é mantido pelo governo. Então, o governo que vai mandar o salário deles. Apesar dessa grande variedade, a falta de emprego é um problema muito sério nas grandes cidades. Para fugir do desemprego, muitas pessoas buscam alternativas e trabalham de maneira informal, como vendedores ambulantes, camelôs, artesão, entre outros. As pessoas que trabalham de maneira informal, ou seja, vai ganhar, o lucro dessa pessoa vai ser só se ela vender. Se ela não vender, ela não vai ter dinheiro. Então, esses são os trabalhadores informais. Os profissionais liberais são os que trabalham por conta própria, trabalham para ele mesmo. As indústrias vai ser aquela que vai empregar um grande número de pessoas. E os serviços públicos vai ser tudo voltado ao governo, como escola, creche, quem trabalha em escola, quem trabalha em creche, do governo. Aqui, ó. O camelódromo é uma iniciativa municipal para dar melhor condições de trabalho aos vendedores ambulantes. Então vocês sabem, né, o que é vendedor ambulante, todo mundo já viu. Aqui do lado tem uma médica que pode trabalhar como profissional liberal. Ela tem o próprio escritório dela, ela vai marcar as consultas delas lá, né? A pessoa vai lá, vai marcar a hora da consulta, ela vai ver se está disponível e vai atender essa pessoa. Então, ela é uma profissional liberal, ela trabalha por conta própria. Ela mesma faz o horário dela. E nós vimos hoje zona urbana, o modo de vida na zona urbana, como é a vida das pessoas que moram na zona urbana, como é a nossa vida, é referente a isso aqui. E o trabalho, o modo do trabalho que nós temos na zona urbana. Sobre a zona rural, a gente vai deixar para a próxima aula.